Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é Jean Genton e o assunto de hoje será o eixo real, também chamado de a reta real, e os intervalos reais. Então já deixa seu gostei aí e bora pro vídeo. Aqui a gente vai começar falando do eixo real, também chamado de a reta real, tá bem? E o que é o eixo real? É simplesmente pegar uma reta aqui, traçar ela, e atribuindo pontos dessa reta, e cada ponto desse a gente dizer que é um número real, tá bem? E o que são números reais? Número real é qualquer número natural, então por exemplo aqui o 2 ele é um número real, porque ele é natural. É qualquer número inteiro, por exemplo menos 5. É qualquer número racional, por exemplo o 2/3. É qualquer número irracional, por exemplo aqui raiz de 2. Isso aqui continua porque existem infinitos números reais, tá bem? Então o número real é todo número natural, inteiro, racional e irracional. Então a gente pega essa reta aqui, a gente sempre começa ela traçando um ponto, chamando esse ponto de O, de origem, e atribuindo a esse ponto o valor 0. A partir dele a gente começa a construir a nossa reta. À direita a gente sempre vai fazer marcações de números positivos, tá bem? Então por exemplo aqui, o ponto A aqui, a gente tem um valor x qualquer, que eu vou atribuir, por exemplo, aqui o valor 1 positivo, tá bem? Isso quer dizer o seguinte, que a distância entre o ponto A aqui e a origem aqui, ela é de uma unidade, porque o valor dele aqui é 1. Isso à direita. Agora, à esquerda, a gente vai fazer marcações de números negativos, sempre números com menos, tá? E aqui eu marquei, por exemplo, o ponto A', que está aqui a mesma distância do ponto A. E aí, se ele está a mesma distância, se eu marquei esse ponto aqui como sendo 1, esse ponto aqui vai ser o valor menos 1, que está também a uma distância de uma unidade da origem. Aqui, se a gente fosse comparar aqui, a reta real é como se ela fosse, por exemplo, uma estrada. Você viu aquela na rodovia, que tem aquelas marcações, quilômetro 5, quilômetro 10, quilômetro 100? Então aqui, como se fosse nas rodovias, você vai atribuindo pontos e fazendo marcações aqui, com números reais, tá bem? Aí sempre aqui positivo, sempre aqui negativo. E aqui, sempre do lado esquerdo, vai ter os simétricos, ou seja, os números que estão aqui à mesma distância da origem, só que com o valor negativo. Beleza? Vamos ver esse outro exemplo aqui embaixo, Aqui de novo a gente tem uma reta, a gente tem o ponto O aqui da origem, marcado com o valor 0. E aqui à direita a gente tem os pontos 1, 2, 3, 4, marcados com os números inteiros, 1, 2, 3 e 4. À esquerda os números menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Eu quero que você repare aqui que entre o número 1 e 2, por exemplo, a gente tem aqui vários valores, né? Então eu marquei aqui, por exemplo, o valor raiz de 2, que é 1,4 alguma coisa, está entre 1 e 2. O valor 1,5 está entre 1 e 2. Então, aqui entre o número inteiro 1 e 2, existe uma infinidade de números entre eles. Outro caso aqui, entre o 2 e o 3, também, por exemplo, a gente tem o raiz de 5. Entre o 2 e 3, a gente tem aqui, o 2,7. Tá? Tem muitos outros números, infinitos números aqui entre o 2 e o 3. Entre o 3 e o 4, por exemplo, a gente tem o π, que é 3,14, e continua, né, que é um número irracional. Então, por exemplo, ele está aqui, entre o 3 e o 4. Tá bem? Agora, na parte esquerda, a gente tem a mesma coisa. À esquerda do zero aqui, a gente tem os valores também, só que negativos, né? Entre, por exemplo, menos 1 e menos 2, a gente tem, por exemplo, aqui, menos raiz de 2, o menos 1,5. Entre o menos 2 e menos 3, a gente tem aqui, menos raiz de 5, menos 2,7, por exemplo. Tá? Tem infinitos números, aqui eu só coloquei alguns exemplos. Entre o menos 3 e o menos 4, a gente tem também aqui, por exemplo, menos π, tá? E outros infinitos números aqui no meio. Beleza? Então, entre um número inteiro e outro na reta real, a gente tem infinitos números entre eles. E a reta real é isso, é simplesmente você traçar uma reta, atribuindo pontos, e a cada ponto desse você vai atribuir um valor real. Beleza? Vamos ver agora o que são intervalos reais. Então, o intervalo real, ele nada mais é do que subconjuntos dos reais. Então, como assim? Vamos fazer uma analogia para entender o que são intervalos. Dá para você pensar lá no recreio da escola, por exemplo, no intervalo da escola. Vamos supor que a pessoa estuda de manhã e ela tem um intervalo que começa às 10 da manhã. E esse intervalo dura, por exemplo, até às 10h30. Só como exemplo. Até às 10h30 da manhã. O recreio, ele pega todo esse intervalo entre esses dois horários aqui, né? Entre as 10 e as 10h30. Então, isso que é o intervalo, ele é um pedaço. No caso aqui, um pedaço desse horário aqui que vai servir de recreio. O intervalo dos reais eles vão ser pedaços aqui da reta real. Vamos ver como isso aqui acontece no exemplo? Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui essa descrição aqui, que é x pertence aos reais, esse símbolozinho aqui significa pertence, esse símbolozinho aqui significa tal que. Então, a gente lê assim, x pertence aos reais, tal que.
Agora o x, ó, ele é maior ou igual a 2, tá bem? Se eu lembrar lá de sinalzinho de maior, ó, sempre que a boquinha aqui estiver aberta para o número, significa que esse número é maior que o outro. Ó. Então, como a boquinha está aberta para o x, significa que o x ele é maior ou igual a 2. Sempre usa como referência o x. E o x, ó, ele é menor ou igual a 5. Tá vendo que a boquinha está aberta para o 5? E para o x aqui está o vérticezinho aqui, ó, o pontinho aqui. Então, sempre que ele estiver de costas assim, ó, para o número, significa que o número é menor que o outro. Então, o x aqui, ó, ele é menor ou igual a 5. Tá bem? A gente lê aqui, ó, x maior ou igual a 2 e x menor ou igual a 5. Como que isso aqui fica representado na reta real, no eixo real que a gente viu agora há pouco? Então, a gente traça a reta. Agora, o menor valor não é o 2, então a gente vai marcar aqui um pontinho para o 2. Agora, o maior valor é o 5, então a gente vai marcar aqui um pontinho para o 5. Agora, o intervalo do recreio aqui. E a gente vai dizer que o x, ó, ele pode ser qualquer valor entre esse intervalo aqui, entre esse pedaço da reta aqui, ó, o x pode ser qualquer valor desse daqui. Só que repara aqui que é o seguinte, ó, aqui ele está falando que o x aqui, ó, ele é maior ou igual a 2. Ou seja, se ele é igual a 2, significa que o 2 também pode ser x. Por isso que a gente preenche a bolinha aqui, a gente faz a bolinha cheia. Tá vendo? Está pintado inteirinho. Quer dizer que o x pode ser qualquer valor no intervalo, mas o x também pode ser o próprio 2. A mesma coisa para o 5. Ó. O x ele pode ser menor, ele também pode ser igual ao 5. Isso quer dizer o seguinte, o x aqui, ó, bolinha fechada no 5, o x também pode ser o 5. Beleza? Então, esse intervalo aqui significa isso. Agora, outra forma de representar, uma forma de representar essa aqui, né, representação algébrica. A outra forma é essa daqui, ó. A gente pode fechar aqui um cochetinho. No 2 significa intervalo fechado no 2, tá? Quando o cochetinho está fechado. Aí o 5 aqui, ó, que é o outro extremo, também cochetinho fechado nele aqui, significa intervalo fechado em 5. Então, intervalo fechado em 2, intervalo fechado em 5. E como que é a descrição desse tipo aqui de intervalo? Esse aqui é um intervalo, então, fechado de extremos 2 e 5, tá? Ele é fechado aqui no 5 porque os 2 e o 5 estão entrando na história. O x também pode ser o 2 e o 5. Vamos continuar vendo aqui, ó, outros tipos de intervalos. Ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, x pertencente aos reais, tal que agora o x, ó, ele é maior do que raiz de 2 e o x é menor do que 3. Agora, repare que não é mais menor ou igual, agora é só ele é maior, não é mais maior ou igual, e aqui ele é menor, não é mais menor ou igual, tá bem? Então, como que fica a representação disso aqui na reta real? Então, olha só, a gente traça a retinha aqui. Agora, o menor valor na raiz de 2, a gente coloca a raiz de 2 aqui, ó. O maior valor é 3, então o 3 vem aqui. Agora, como ele é maior, não é maior ou igual, a gente coloca uma bolinha aberta. Isso quer dizer o seguinte, ó, o raiz de 2 aqui, ó, ele não está entrando na história, só os valores são maiores do que ele. Mesma coisa para o 3, a gente coloca uma bolinha aberta aqui no 3 e diz o seguinte, ó, o x ele pode ser qualquer valor menor do que 3, mas ele não pode ser o 3, então a bolinha está aberta aqui. Beleza? Isso significa, então o x aqui, ó, ele pode ser qualquer valor nesse intervalo aqui, nesse pedaço da reta aqui, entre o raiz de 2 e o 3. Só que o x não pode ser nem o raiz de 2, nem o 3 e nem qualquer valor para cá, né? Só pode ser esse valor aqui no meio. Outra representação desse conjunto aqui é o seguinte, ó, é cochetinho aberto aqui no raiz de 2, significa que o intervalo aberto em raiz de 2, tá? Se é fechado, o cochetinho é para cá. Com é aberto, o cochetinho para fora. Aí o 3, ó, que é o outro extremo, também o cochete aberto aqui, significa intervalo aberto. Então, intervalo aberto no raiz de 2 e intervalo aberto no 3. Então, a descrição desse intervalo aqui é o seguinte. É o intervalo aberto, tá? Aberto nos dois, de extremos, raiz de 2 e 3. Então, outro intervalo aqui, para a gente ver, ó, x pertencente aos reais, tal que agora. O x, ele é maior ou igual a A. Então, como eu estava usando números agora, vamos começar a trabalhar com números mais genéricos. Porque a gente já viu que isso aqui pode ser qualquer número real, né? Então, imagina que o A e o B aqui são números reais qualquer. Então, o x aqui ele é maior ou igual a um certo valor real, A, e ele é só menor do que um certo valor real, B, tá bem? Como isso aqui fica representado, então, na reta real? Então, o menor valor aqui, ó, é o número A, tá? O número real A aqui. E o x, ó, ele é maior ou igual a A. Então, aqui no A, eu vou fazer uma bolinha fechada. Isso quer dizer o seguinte, ó, o x ele pode ser o A aqui. Agora, o x ele é menor do que B. Então, aqui, ó, bolinha aberta no B, que o B não entra na história. Então, o x aqui ele pode ser qualquer valor nesse intervalo, inclusive o valor A aqui. Aí, a gente pode representar isso aqui também da seguinte forma. Cochetinho fechado aqui no A, que significa intervalo fechado no A. Cochetinho aberto aqui no B, que significa intervalo aberto no B. E esse intervalo aqui, a descrição dele é a seguinte, é um intervalo fechado à esquerda, tá? Que ele é fechado só à esquerda, e aberto à direita de extremos A e B, tá? Extremos número real A e número real B. Beleza? Agora vamos ver aqui, ó, esse outro intervalo.
Então agora o x pertencente aos reais está o que agora? O x ele é maior do que A e o x é menor ou igual a B. Então a representação aqui na reta real fica a seguinte, ó. Como o x é só maior do que A, então bolinha aberta aqui no A, que o A não entra na história. O x ele é menor ou igual a B, então bolinha fechada no B. E aí o x ele pode ser qualquer valor nesse intervalo entre A e B, inclusive o B, porque ele pode ser igual ao B também. Tá bem? Agora a representação disso aqui, ó, com a bolinha aberta aqui, então, colchetinho aberto no A. Bolinha fechada no B, colchete fechado no B. Então significa ó, intervalo aberto no A e fechado no B. E a descrição é o seguinte: é um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, cujos extremos são A e B. Agora a gente tem esse outro intervalo aqui, que é x pertencente aos reais, tal que agora o x ele é simplesmente maior do que A. Tá? Não tem outra informação. X é qualquer número maior ou igual a A. Como que fica a representação disso aqui na reta real? Então a gente traça a reta, e agora o x ele pode ser maior ou igual a A. Se é maior ou igual, significa que a bolinha é fechada no A. E como ele pode ser qualquer valor maior do que isso, é só a gente preencher todo o resto da reta aqui. Ó. Se a reta continuar, se ela ali qualquer valor dela aqui. Ó. Então ele começa aqui no A, e ele pode ser inclusive o A, só que o x ele pode ser qualquer valor acima disso. Tá? Então ele vai aqui até o mais infinito. E aí outra representação é a seguinte, ó, é colchetinho fechado no A, porque o A entra, né? E a gente tem aqui o mais infinito, porque isso aqui vai infinitamente. E a gente faz colchetinho aberto aqui no mais infinito, porque não tem como ser um número, não tem como ser um intervalo fechado, já que o infinito aqui ele continua indefinidamente, ele não tem fim, né? Então tem um número para a gente parar ali e falar, não, ele vai até esse número aqui, isso aqui vai até infinito, então por isso que é intervalo aberto aqui também. E aí a descrição ó, é um intervalo ilimitado fechado à esquerda. Então ele é ilimitado, só que a esquerda aqui ele está fechado, e o A entra na história. Outro intervalo aqui ó, é esse aqui. X pertencente aos reais, tal que agora o x ele é maior do que A. Então agora não é mais maior ou igual, o x é simplesmente maior do que A. Se o x é só maior do que A bolinha é aberta no A, que o A não entra na história. E aí o x ele pode ser qualquer valor maior que isso aqui, até o mais infinito. E aí uma representação também aqui ó, é o colchete aberto no A, que significa intervalo aberto no A. E aí ele vai aqui até o mais infinito, também intervalo aberto, porque o mais infinito não tem fim. Então a descrição é um intervalo ilimitado aberto à esquerda. Tá bem? Pessoal, olha esse outro exemplo aqui. Ó. X pertencente aos reais, tal que agora o x ele é menor ou igual ao A. Então, a representação na reta real, a gente traça a reta, agora o x ele é em qualquer valor que é menor ou igual a A. Então o A aqui, ó, como é menor ou igual, a bolinha é fechada no A, que o A entra. E aí o x ele pode ser qualquer valor menor do que isso aqui. Ó. Então isso aqui continua até o menos infinito. Então o x ele pode ser o A ou qualquer valor menor do que o A. Então uma forma de representar isso aqui também é a seguinte. Ó. É colchete aberto aqui, menos infinito, porque os números aqui eles vão até o menos infinito. E aí ó, no A aqui ó, ele é fechado. Tá vendo? Então colchete fechado aqui no A. E a descrição desse intervalo é um intervalo ilimitado fechado à direita. Tá? Ele não tem fim, só que ele é fechado à direita. E aqui a gente tem o x pertencente aos reais agora, tal que o x ele é menor do que A. Agora é só menor, não é menor ou igual. Então como o x agora é menor, a bolinha é aberta no A. O A não entra na história. O x ele pode ser qualquer valor menor do que o A. Então qualquer valor aqui até o menos infinito. A gente tem aqui o colchetinho aqui, aberto no menos infinito, porque os números vêm lá do menos infinito. E aqui no A também aberto, porque o A não entra na história. Tá? Então colchete aberto aqui no menos infinito, colchete aberto no A. E aí a descrição é a seguinte, ó, é um intervalo ilimitado aberto à direita, tá? Ele não tem fim, e a direita aqui, ó, ele é aberto. Outro intervalo aqui, ó, é os próprios reais. Como que a gente representa os reais na reta real? É só a gente traçar a reta aqui, e aí o x aqui ele pode ser qualquer valor da reta, tá? Tanto menos infinito até o mais infinito. Então, outra forma de representar aqui também, ó, é colchete aberto, aí os números vêm lá do menos infinito, e vai até o mais infinito também, colchete aberto. E aí a descrição desse intervalo aqui é um intervalo ilimitado, ou seja, um intervalo infinito, de menos infinito até mais infinito. Beleza? Então, pessoal, então aqui a gente termina de ver os intervalos e a reta real. Mas é isso aí, pessoal, nossa aula acabou aqui. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo para estar ajudando mais pessoas e até a próxima aula. Fui!